Olá, irmão e irmã, tudo bem? Tudo na paz? Estou aqui mais um dia para compartilhar a lição de número 6 da revista PEC, ok? Hoje estou sem o slide, mas vamos estar juntos aqui nessa tela para compartilhar esta lição. Então, confirmando a lição de hoje, lição de número 6, cujo tema, os talentos administrando dons e oportunidades. O nosso textuário está em Mateus capítulo 25, verso 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verdade prática, a cada um dos cristãos foi confiada uma riqueza. Leitura bíblica, Mateus 25, verso 14 ao 19. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ok? Então essa é a leitura bíblica em classe. Antes de entrar na introdução e posteriormente nos tópicos da lição, quero só comentar algo que é interessante nós frisarmos aqui, tem tudo a ver com a lição, no que diz respeito àquilo que nós recebemos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós adquirimos, independente agora do contexto, nós temos que tomar muito cuidado para nós não reclamarmos, murmurarmos ou até mesmo amaldiçoarmos aquilo que nós temos, desconsiderarmos aquilo que nós temos, ainda que seja de pequeno valor, ainda que seja de pequena importância, mas temos que entender que tudo que nós recebemos, enquanto estivermos neste mundo, vem do Senhor, são bênçãos do Senhor. Quando eu entendo que isso é bênção do Senhor, que ainda não tenha um valor monetário grande, ainda que não tenha um valor que eu considero o que eu gostaria de ter, mas eu tenho que reconhecer que Deus ele sempre está cuidando de cada um de nós com as suas mãos estendidas. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, não há de se comparar com a minha vontade, porque minha vontade, aparentemente, aos meus olhos, ela pode até parecer ser boa, mas no final, muitas vezes, quase sempre dá errado. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Ele não sabe apenas no momento imediato, mas ele sabe a longo prazo. Talvez naquele momento pareça que tudo vai dar certo, mas no final pode ter problemas sérios. Então Deus ele cuida dos seus filhos, assim como o pai que cuida do seu filho, Deus cuida de nós. Ele tem o melhor para mim e para você, ok? Então na introdução da revista vai comentar que esta parábola dos talentos ela está relacionada juntamente com as 2 parábolas das virgens e a parábola das ovelhas e cabritos, que está todas incluídas dentro do capítulo 25 de Mateus. Então aqui está salientando alguns termos interessantes no que diz respeito ao capítulo 25, que são dons, oportunidades e fidelidade. Então, oportunidades que Deus nos dá, dons que Deus nos dá, e também trata da fidelidade, não de Deus para conosco, mas de nós para com Deus, porque nós sabemos que Deus é fiel. Agora, cabe nós entendermos se nós estamos sendo fiéis ao Senhor, na nossa postura como cristãos e na nossa conduta como bons administradores dos dons e talentos que Deus tem nos dado, ok? No tópico primeiro da lição, a lição é dividida em 3 tópicos, como sempre eu comento. O primeiro tópico vai falar sobre características da parábola, subtópico 1, os talentos propriamente dito, número 2, distribuição, número 3, o trabalho. Então, no que diz respeito ao primeiro tópico, os talentos, é muito comum, isso já aconteceu comigo,
eu também pensava dessa forma, que quando a lição falava acerca desses talentos, estava se referindo àquela aptidão natural e capacidade inerente a certas pessoas de realizar alguma atividade com facilidade, com muito empenho, com desempenho. E na verdade não é isso. Nós não estamos falando aqui, e a lição, e a Bíblia, a parábola, na verdade, não está se referindo aqui a talentos, aquelas pessoas talentosas. Quando alguém chega para determinada pessoa e fala assim: nossa, como você é talentoso, você faz isso com tanta facilidade, né? A lição acerca da parábola dos talentos e dos dons não está se referindo a pessoas talentosas, tá? Porque, em primeiro momento, esses talentos não é da própria pessoa, esses talentos é daquele senhor que foi fazer a viagem, ok? Então, se os talentos são dele, então a capacidade é inerente ao senhor que dá para a pessoa, dá para o seu servo. Não é minha, não é uma capacidade minha propriamente dita, mas é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá. Aquele Senhor que vai, que representa o próprio Deus para comigo, para com você. Daqui a pouco vamos comentar sobre isso, ok? Então, se os talentos está se referindo de que é do Senhor, então não é aquele meu talento que eu tenho de fazer determinada coisa com facilidade, com empenho, né? De forma que as pessoas ficam surpresas e logo comentam, né? Nossa, você é talentoso, isso é dom, né? Isso é de nascença, é autodidata. A lição não está se referindo a isso. Mas cabe lembrar aqui mais uma vez que toda vez que Jesus trazia um ensinamento acerca de parábola, ele estava trazendo uma semelhança acerca do reino de Deus, verdades, ensinamentos, princípios acerca do reino de Deus. Então a parábola aqui ela tem uma semelhança do reino, não que é igual, mas sempre dizia ele: o reino de Deus será assim como, e cita as parábolas, ok? Então vamos lá. Número 2, a distribuição. Os talentos recebidos referem-se a certas somas de dinheiro entregues por um homem de negócio a 3 servos para negociar. Então, outra coisa interessante é que dentro do contexto histórico da parábola, esses talentos, eles têm um valor monetário, papel moeda, valores financeiros, mas dentro do contexto histórico e espiritual, no sentido espiritual, a lição, ele não tem esse valor financeiro, né? Não tem esse valor de papel moeda, não tem esse valor que se pudesse fazer depósitos num banco, né? Numa conta de poupança, não nesse sentido, no que diz respeito ao valor espiritual que Jesus quis passar. Mas lá na parábola, Jesus ele faz menção disso, de um evento natural do dia a dia. Era costume Jesus trazer o ensinamento da parábola nesse sentido, para que houvesse um entendimento, de modo geral, de algo comum entre as pessoas, tá certo? A parábola das virgens está trazendo a lição de um casamento judeu, como acontecia, dos talentos, né? E outras mais parábolas do trigo e joio, que era comum da sociedade da época a plantação. Eles conheciam a terra, conheciam o tipo de plantação. Então Jesus traz esse contexto, esse conteúdo de informação para que as pessoas pudessem entender com facilidade aquilo que era comum do dia a dia e a semelhança com o reino de Deus. Essa era a finalidade, ok? Outra coisa interessante dentro dessa distribuição: cada servo teve a sua quantidade recebida daquilo que ele deveria produzir. Então ninguém pode comentar e pensar assim: poxa, eu não recebi nada. Todos nós recebemos. Ainda que você receba apenas um talento, mas você recebe. Eu recebo. Todos nós recebemos. Deus, ele distribui para os seus servos, para a sua igreja, talentos. Agora, o que cabe aqui nós entendermos é que
Cada um recebe de acordo com sua capacidade em desenvolver, não é capacidade de ter para si, ok? Mas capacidade em desenvolver, porque na verdade os talentos não são nossos, os talentos é do Senhor. Quando ele foi embora, ele deu os talentos para cada um, na capacidade de cada um, para que pudessem produzir. Quando ele voltasse, ele iria pegar de volta. Então precisava mostrar produção, frutos, tinha que ter frutos, tá certo? Então Deus ele dá para cada um de nós talentos em conformidade com a nossa capacidade. Tem pessoas que recebem 5, assim como na parábola, um exemplo figurado de número. Tem pessoas que recebem 2, tem pessoas que recebem apenas 1, mas recebem. Não deixe de receber. Deus compartilha com todos, tá certo? Número 3, o trabalho. No reino de Deus, todos nós somos chamados ao serviço. Ninguém está dispensado. Esse número 3 aqui, subtópico número 3, no que diz respeito ao trabalho, está ligado ao número 2, que diz respeito à distribuição, e consequentemente ao número 1. Então, no reino de Deus, todos nós trabalhamos. Faz uma ponte aqui nos 3 subtópicos. Todos recebemos, consequentemente, todos trabalhamos, ainda que você receba apenas um talento, mas recebeu do Senhor, tá? Ninguém está dispensado. Tópico número 2 da lição, lições da parábola. Número 1, segundo a capacidade. Outra coisa que é bem interessante, o escritor já aplicou isso aqui, deixou comentado na revista, e nós vamos enfatizar isso aqui também, é a questão de, às vezes, muitas pessoas se preocupar com fulano A, fulano B, enfim, que tem talentos, tem recebido oportunidades, né, para desenvolver determinadas atividades na igreja, e a gente perde muito tempo, eu digo, me incluindo, muitas vezes nós podemos perder muito tempo dentro da igreja, no reino de Deus de modo geral, olhando, observando os talentos, a capacidade de outras pessoas, e nos esquecemos de oferecer para Deus, de oferecer para Cristo aquilo que Ele nos deu. Nosso talento está lá, e muitas vezes nós não estamos fazendo uso, ou então fazendo uso de forma errada, de forma relaxada, né? Como foi esse servo que recebeu apenas um, e esse único talento que ele recebeu, talvez ele tenha ficado olhando para os outros. O texto não diz isso, mas é uma questão de reflexão. Talvez ele tenha ficado olhando para aquele que recebeu 2, poxa, ele recebeu 2, recebeu um só, e aquele que recebeu 5, ele não merece. Quem somos nós para merecermos, irmãos? Retornemos à lição anterior. Quem merece, né? Quem merece o perdão? Todos nós não merecemos, mas Deus nos dá pela sua infinita graça e misericórdia. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não começarmos a olhar, analisar, vasculhar, se comparar com aquelas pessoas que têm determinados talentos que talvez sobressaem mais, e eu começo a pensar, poxa, eu só sei fazer isso aqui, e na verdade sabe fazer, se referindo ao sentido de que aquele talento não é dela, mas ela recebeu de Deus, mas não valoriza, e fica observando aquele irmão, aquela irmã que tem outros dons, mas também não sabe a responsabilidade, não sabe a maior cobrança, maior rigor que vai haver para aqueles que recebem mais. A Bíblia fala sobre isso. A quem lhe é dado, né, também será cobrado. Aquele que muito lhe é dado, mais ainda será cobrado. A Bíblia ensina sobre isso, então nós temos que tomar muito cuidado, ter muita cautela no que diz respeito a isso. Número 2 da lição, do tópico 2, vai falar nem soberba, nem inveja. Mas antes de entrar aqui no subtópico 2, aqui no subtópico 1 ainda diz o seguinte: algumas coisas na nossa vida parecem demorar, simplesmente porque não estamos preparados ainda para assumir posições maiores. Isso é uma grande verdade. Nós temos que entender que tudo na nossa vida é um processo.
Desde o momento que eu entrego minha vida a Jesus, que eu passo a entender o reino de Deus, servir o Senhor, a minha vida diante de Deus é um processo. Tem que haver crescimento a cada dia. A Bíblia diz que seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso a cada dia me santificar, buscar a paz com todos, a santificação para que eu possa ver o Senhor. Isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. E nesse processo, nessa mudança gradativa diária, Deus vai me capacitando, Deus vai me orientando, Deus vai me ensinando, Deus vai me dando novos dons, novos talentos, para que eu possa executá-los na sua obra. Então eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber agradecer, eu tenho que saber também valorizar aquilo que Deus tem me dado, ok? Número 2, nem soberba, nem inveja. De um lado não há ou não deveria haver espaço para inveja da parte de quem recebeu menos. De outro, não há lugar para a arrogância de quem recebeu os 5 talentos. Já comentei uma parte disso no subtópico anterior, dizendo o seguinte, que talvez aquele que recebera pouco pensou, poxa, tem um irmão ali que recebeu 2, outro recebeu 5, eu só recebi isso, só por causa disso eu vou enterrar. E por outro lado, pode ter aquele que recebera muito e pensa que ele recebeu muito porque ele é melhor do que os outros. Não existe melhor no reino de Deus. Todos nós somos iguais no reino de Deus. Deus valoriza cada um dentro dos seus limites e a sua capacidade. O que acontece é que diante de Deus pode haver, e acontece isso, de ter aqueles que são mais achegados a Deus. E quem é mais achegado, certamente, ouvirá mais a sua voz, receberá mais dele, será talvez até mais abençoado. Por quê? Porque é aquela aproximação de pai e filho carinhosa, de cuidado, de zelo, de fidelidade, de estar desejoso em estar presente sempre diante do Senhor. Agora, no que diz respeito a valor, no que diz respeito à importância, todos nós temos o mesmo valor, a mesma importância diante de Deus, ok? Então não há de se pensar no que diz respeito a dar lugar à inveja, soberba. Isso é perigoso e isso tem infiltrado as nossas igrejas de modo geral e afetado algumas pessoas porque se deixa levar por esse sentimento. A inveja, segundo especialistas em aconselhamento e psicanálise, é uma doença da alma e do caráter. Ela faz a pessoa se medir pelo próximo. Seria um tipo de comparação. A pessoa começa a olhar, começa a se comparar, aí ele tem ou não tem, e daqui a pouco começa a invejar. Eu deveria ter aquilo, ele não deveria ter. Isso se diz respeito a bens materiais, de modo geral, mas também, infelizmente, se refere também às coisas espirituais. Né? É aquele irmão que tem um dom de profecia, interpretação, dom de curar, mas para tudo isso aí, no reino de Deus, há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar e também há um preço a se receber no que diz respeito à cobrança da parte do Senhor. Ok? Quem foi abençoado com 5 talentos, saiba que isso é resultado da graça e bondade de Deus. Então, outra coisa interessante também é no que diz respeito aos talentos que recebemos. Tanto que recebe 1, tanto que recebe 2, tanto que recebe 5. Se você tem 2, Deus está vendo em você a capacidade para desenvolver 2. Se você tem apenas 1, Deus está vendo a sua capacidade de 1. E outra coisa, não é porque você não merece, não é porque a sua capacidade é pequena, não, mas é porque Ele quer priorizar, zelar a tua vida. Quando Ele dá 1, Ele não está simplesmente querendo te humilhar, não, mas Ele está querendo mostrar um cuidado de você, porque se eu e você recebermos 5, um exemplo, na qual eu só tenho capacidade de desenvolver apenas 1, olha o risco que eu estou correndo, olha o risco que o próprio Deus está me colocando em não saber desenvolver aqueles 5 talentos e me perder,
eu vou perecer, é isso que vai acontecer, tá certo? Então Deus, ele sabe o que faz, ele tem o controle de tudo. Número 3, a responsabilidade. Estamos no tópico 2, lições da parábola, agora no subtópico 3, a responsabilidade. Ela sempre será proporcional às oportunidades e dádivas que recebemos. É como comentei, aqui nós fazemos uma ponte, porque um assunto está interligado ao outro. Ao mesmo tempo que quanto mais eu recebo, mais responsabilidade eu tenho. Não somente diante de Deus, mas através do reino. Olha a responsabilidade diante do reino, diante da sociedade, diante das pessoas, quando eu recebo um talento e não aplico, não coloco em prática esse talento, tá certo? Então, preciso ficar atento a isso. Quem nunca fez porque não pôde é diferente daquele que não fez porque é desligado, indiferente ou irresponsável. Por exemplo, aqui o escritor ele trouxe um comentário muito interessante no que diz respeito àquela pessoa que ela recebe o talento, né, e desenvolve ele e recebe do seu Senhor a sua herança, recebe do seu Senhor o benefício daquilo que ele fez. Diferentemente daquele que recebe e não faz nada, não produz, não dá fruto. Será rigorosamente cobrado, porque ele foi privilegiado em receber, ainda que seja um talento, mas enterrou, não frutificou, não produziu. E também é diferente de uma terceira colocação daquele que não recebeu nenhum. Estou dando um exemplo daquele que não recebeu nenhum ainda, não recebeu ainda. Então esse que não recebeu nada ainda, ele não pode ser cobrado, tá certo? De algo que ele não recebeu. Estou dando apenas um exemplo de que quando nós recebemos algo de Deus, ainda que seja algo de pequeno valor, no sentido geral, que uma pessoa possa pensar, mas foi Deus que deu. E aquilo ali precisa ser valorizado, aquilo ali precisa ser produzido, aquilo ali precisa dar fruto, porque quando o Senhor vier, ele vai exigir daquilo que ele me deu os seus frutos, ok? Todos recebem algo do seu Senhor, logo todos tinham a responsabilidade de lidar de modo digno com aquilo que lhe foi confiado, tá certo? Tópico 3 aí, conclusões da parábola. Uma prestação de contas será exigida de todos nós. Todos nós temos um dia, um momento, uma hora que vamos prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós recebemos dele e que nós fizemos uso disso que nós recebemos da parte do Senhor. Número 1, aí desse tópico 3, a prestação de contas. Um dia prestaremos contas diante do Senhor de toda a terra acerca daquilo que temos feito com o que recebemos. Ninguém escapará deste dia. Outra coisa que eu quero comentar aqui é apenas uma linguagem interpretativa de um assunto que está correndo muito nos dias atuais. Naquele dia diante do Senhor não vai haver delação premiada, ninguém vai poder tentar se justificar culpando o outro, né? Ou acusando o outro de coisas que ele fez para tentar amenizar a minha pena, o meu julgamento. Não vai haver isso. Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós vamos ter que dar conta da nossa vida, do nosso íntimo, das minhas condutas diante do Senhor, de tudo que eu fiz, daquilo que eu recebi dele, daquilo que eu deixei de fazer por ele, das minhas omissões, das minhas ações. Nós seremos cobrados por isso. Por isso que a lição, o contexto, né, o contexto geral, o fundo de pano dessa lição, o objetivo dela é deixar claro para nós, quando Jesus quis lá ensinar acerca dos talentos que aquele Senhor deu para os seus servos, ele quis deixar claro que todos nós recebemos alguma coisa do Senhor. E disso que nós recebemos, nós precisamos produzir, nós não podemos enterrar, tá certo? Nós não podemos deixar de dar frutos, porque o Senhor, quando ele vier, ele vai
vai querer que nós prestemos conta a Ele de tudo isso que nós recebemos, ok? Deus valoriza os que tentam, mesmo quando erram. Isso aqui é algo interessante e pode ser que talvez você pensasse diferente com relação a isso. Poxa, não, mas é melhor você fazer a coisa certa do que você arriscar e dar errado. Aqui não está sendo uma defesa, não está sendo uma apologia a nós sairmos por aí cometendo coisas que para ver se dá certo e no final dá errado, até porque são coisas que eram erradas mesmo e a tendência é dar errado, tá certo? O que o escritor aqui, o comentarista da lição, ele está trazendo para nós, o pastor Pablo está trazendo para nós, é uma colocação de que no reino de Deus nós temos que sempre dar o nosso melhor, nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor, ainda que por algum momento, em alguma situação, alguma coisa não dê certo, mas nós tentamos fazer o certo, ok? E nesse fazer o certo, Deus olha dos altos céus e vê o nosso esforço, e com isso Ele vai nos ensinando e vai nos abençoando acerca dos assuntos que diz respeito ao seu reino. Número 2 aí, a fidelidade é o que conta. Vivemos em um mundo onde se valoriza os valores, as quantidades. Hoje as pessoas são medidas por seu valor, pelo que tem, pelos recursos que tem. Infelizmente nós temos vivido isso de uma forma muito forte hoje. E quando Jesus quis trazer esse ensinamento acerca dessa parábola, ele quis deixar claro isso também, que isso seria possível acontecer. As pessoas tenderem a valorizar uns aos outros pelo aquilo que têm, pelo aquilo que possuem, não mais por aquilo que elas são. E Jesus ele quer nos ensinar aqui que nós precisamos valorizar aquilo que nós somos como pessoas, e temos que dar valor àquilo que Deus nos dá, tá? Independente de ser coisas materiais ou espirituais, nós temos que dar valor. Não nos apegar às coisas, não tornar aquelas coisas como um objeto de idolatria, mas cuidar, zelar, valorizar. Sempre ter o cuidado, demonstrando para Deus que você é uma pessoa que dá valor àquilo que Ele nos dá, ok? O importante é a fidelidade. Nós não estamos em competição com ninguém, nem em concurso de popularidade. Se o escritor comentou isso, porque verdadeiramente isso acontece hoje. Há muito essa questão da competitividade. Parece que estamos vivendo essa fase, né? Aquele que prega muito, aquele que canta muito, esse aqui canta melhor, esse prega melhor. E quando vai aquele que prega os ambientes locais, né, se enchem, lotam-se, mas quando são outros não acontece isso. Então parece que há uma competitividade, e no reino de Deus não deve haver isso. A questão de recebermos talentos, um menos do que o outro, porque o importante não é a quantidade, mas o importante é a qualidade. O importante é que eu tenha, ainda que seja um talento, mas eu saiba produzir, né, com eficiência, com eficácia, com inteligência, com sabedoria, com raciocínio, né, que eu venha usar a minha razão, venha usar a lógica, venha usar o entendimento, venha usar o espiritual, venha usar tudo de maneira sábia e inteligente para que o reino de Deus venha crescer e o nome do Senhor venha ser glorificado, ok? Tópico 3, haverá recompensas. Junto com o ajuste de contas virá recompensa. É uma das promessas das Escrituras. Nosso Senhor vem e trará o galardão para aqueles que servirem com diligência. Então, aqui concluindo o tópico 3, o escritor ele vai falar acerca das recompensas que nós receberemos. Então, é importante a gente entender o seguinte. Em um primeiro momento, essa lição ela está falando acerca de talentos. Vou deixar uma pergunta para você. Que talentos são esses, na verdade? Que dons são esses? Nós falamos no início que esses dons e talentos não estão relacionados àquela pessoa talentosa, né?
aquela pessoa que tem uma aptidão natural de fazer determinada coisa, né, com facilidade. Não é isso, está falando de coisas acerca do reino de Deus e de talentos que na verdade não são meus, são do Senhor, que Ele dá para mim, para que eu possa produzir, frutificar, e através dessa produção, frutificação, o reino dele venha a crescer e o nome dele seja glorificado, tá certo? Mas eu te faço a pergunta: que talentos são esses? Que dons são esses? Tá certo? Vai ficar uma pergunta para você lá nos comentários. Eu vou comentar depois o meu ponto de vista, o que eu penso acerca desses talentos, o que eu penso acerca desses dons, certo? E a lição também diz aqui no último tópico, subtópico 3, haverá recompensa, diz que haverá galardão. Agora repare, se você ler o texto bíblico em classe até o último versículo, versículo 30, vai dizer que o Senhor, lá no final, no verso 30, ele pega aquele servo, né, que foi infiel, que enterrou aquele talento, e lança ele nas trevas exteriores, onde vai haver ranger de dentes. Então, esse servo, dentro do contexto bíblico, que diz respeito a uma semelhança com o reino de Deus, ele não é salvo. Ou seja, ele não produziu, ele não deu frutos, tá certo? No final, então, ele perde a oportunidade de viver com o seu Senhor. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Então, o que nós entendemos de imediato é que esse galardão que vai haver para nós, né, está se referindo àqueles que serão salvos. Só há galardão para quem é salvo. Para quem não é salvo, não tem galardão. Perde-se a salvação. Então, o galardão é para aqueles que serão salvos, para aqueles que produziram, porque serão salvos, né, no arrebatamento da igreja, vão receber aquele galardão lá, um galardão vai ser um tribunal de Cristo. Nesse tribunal chamado de Bema, que é um tribunal compensatório, não é um tribunal de condenação. Então, se não é tribunal de condenação, só vai subir quem é salvo, só vai produzir, só vai subir, né, só vai ser arrebatado quem produziu, quem deu fruto. Então, ali seremos recompensados. Ali vai se identificar quem produziu muito, quem produziu pouco, mas independente da quantidade, já foi salvo. Já vai estar recebendo seu galardão, e logo após o casamento de Cristo com a igreja, que será as bodas do Cordeiro, ok? Então essa recompensa aqui de galardão está no Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 17, que fala de pedras preciosas, de ouro, de prata, de feno, de madeira, as obras que nós produzimos para o Senhor. Então, essa questão do galardão eu já respondi aqui. Agora eu deixo para você a pergunta: que talentos e dons são esses, né, que a lição ela comentou assim superficialmente e que Jesus quis dizer ali da parábola? Que dons e talentos são esses que nós precisamos frutificar no reino de Deus? Amém, meu irmão? Nós vamos concluir a lição por hoje, e que Deus possa abençoar nesta semana, nesta aula, se você vai aplicá-la na tua escola bíblica dominical, nesse domingo, e que Deus possa te abençoar, nos abençoar. Até a próxima aula, em nome de Jesus, ok? Um abraço, tchau, tchau.